no Estamos no lobby! Sejam todos muito lobby! bem-vindos a mais um episódio com uma narradora maravilhosa que veio. Ela veio e ela veio, porque eu não conhecia, mas agora eu vou começar a acompanhar o trabalho dela, porque, cara, sensacional, tá bom? Valorant e Rocket League. Maravilhosa, perfeita. E a gente tá trazendo muitas narradoras, hein, Carol? A mulherada dominando, né, o cenário de narração, o que que a gente pode fazer? Dar mais visibilidade. A gente tem que Exatamente. conversar com mulheres que estão aí colocando o nome pra jogo. Por favor. Então, a gente vai apresentar alguma coisa ou a gente já pode pular para o papo? Que isso, ela é linda, maravilhosa, melhor narradora aí da Taça das Minas, Ó, ela mesma, Falcon, e a gente quer saber já de onde veio esse nome, então, por favor, seja muito bem-vinda, um salve de palmas! obrigada. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que dá para começar dizendo que, já que você perguntou do meu sobrenome, é porque meu sobrenome é Falcão. E aí, para ficar Ah. bonitinho, aí eu botei Falcon, aí eu só dei um charme, entendeu? Uma inglesada. Aí foi isso que ficou, é por isso que é Falcon, só porque eu mudei um pouco meu sobrenome. Maravilhosa, maravilhosa. Outra pergunta é que, tipo, esse é um nome que se a gente não ver que é você e alguém fala, não, é porque é a Falcon, ou muitas vezes confunde e coloca o Falcon, isso acontece? Eu acho que nunca me aconteceu presencialmente, assim, de alguém falar, Falcon. Mas eu acho que na Twitch já deve ter acontecido, com certeza. Que ser, meu nick antes era outro, era Falcon Foste. E aí já aconteceu de acharem que era o Falcon já. Já conheci um outro caster também, que era Millennium Falcon. E então, assim, então acontece de vez em quando, mas também tudo bem. Nossa, super. Mas então, vamos lá, Falcon. Antes da gente pular para o seu trabalho mesmo, eu queria saber o seu início nos jogos, como é que foi essa introdução? Alguém te apresentou os jogos ou foi por conta própria? Foi no competitivo? Foi em console? Como é que foi? Vamos lá. Bom, eu jogo não videogame, mas eu jogo The Sims especificamente desde que eu era criança. Minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha e ela tinha The Sims em casa. E eu de vez em quando assistia ela jogando. E aí teve algum momento no 2, eu joguei o 2 e joguei o 3. E aí hoje em dia eu jogo o 4, mas ela viu o 3. E aí eu comecei a jogar por aí. Na escola também, quando teve o auge do Minecraft, jogava Minecraft, mas eu nunca fui muito gamer. Eu era o estereótipo do CDF, que jogava uma coisinha ou outra ali. Eu sempre fui muito CDF. Então acabava que caía na bolha do nerd de qualquer forma, né? A gente sabe que o pessoal um pouco e mistura um pouco as coisas. Mas eu comecei jogando e foi especificamente na pandemia, quando eu comecei a namorar em janeiro do ano da pandemia, que foi 2020. Comecei a namorar em janeiro, a pandemia explodiu em março. E aí, o meu namorado, sim, ele é gamer mesmo, gamer raiz, de jogar há muitos anos, desde criança, jogava com o primo dele, console, jogou muito Minecraft também, joga até hoje, é o jogo do coração dele, eu jogo de vez em quando com ele. Mas foi ele que me puxou, porque naquilo de, pô, estamos em casa, a gente não tem como se ver, não tem como fazer nada junto que não seja online. Aí ele me apresentou os jogos. E aí um dia eu conheci primeiro o Discord, né? A gente começa pelo Discord. Ele, não, vamos criar uma conta no Discord, vamos ficar conversando por lá. Aí criei. Aí um dia ele tava, tô jogando um jogo novo aqui, Paladins. Você quer ver? Aí ele transmitiu a tela para mim. E aí eu comecei a achar interessante. Aí teve um belo dia, pô, baixei aqui, vamos jogar. E aí comecei a jogar. E aí a gente decidiu, por conta da pandemia também, em algum momento, começar a fazer live. Começamos a fazer uma live de Paladins, inclusive. Depois a gente comprou, tipo, Overwatch e foi fazer outros jogos. E depois lançou o Valorant, porque o Valorant lançou em junho de 2020, se eu não me engano. O junho foi em julho, mas acho que foi em junho. E aí a gente começou a jogar Valorant também. Só que assim, eu sou muito ruim, né? Eu não tenho o histórico de atleta dos esportes. Então minha mira é péssima, eu nunca saí do prata no Valorant, então assim, eu jogo muito mal. Mas jogava pra me divertir. E aí com essa história das lives e tal, aí eu comecei a jogar, e aí
depois eu entro na história da narração. Eu não vou responder todas as perguntas de vocês. Eu acho que eu sofri da mesma coisa, porque eu jogava LOL por muito tempo e eu sempre fui muito ruim. E daí um dia eu só aceitei, daí eu, não, então deixa eu ser Como narradora. assim você jogava? Amiga, faz 2 semanas que eu não jogo. Isso é E muito. aí isso joga. já bateu o martelo que não 2 joga, semanas. Ó, foi pro passado. respeita a minha história. Desprendendo do vício, é um processo. Exato, agora eu tô jogando um jogo bom Uhum. chamado The Last of Us. Eu estou Olha gostando aí. muito. Ó, eu já chorei Pelo uma amor vez. de Deus. Upgrade. Não, upgrade? Aqui, ó. Cara, ela só me tira, ela não Lá me pra respeita, cima. velho. Cara, você falou LOL na minha live aqui, cara. Você me deu a piada, pô. Eu vou sempre te zoar, não adianta. Tá Parece que bom. não sabe. Parece que não sabe. É que eu me faço. É o meu drama. Faz parte. Parece que não sabe que eu vou zoar. Ó, tô até com um cosplay de Abby aqui, ó. Ó, meu. Ai, eu não vou perder a oportunidade de mostrar meu book de novo, gente. Ai, Desculpa. dela. É mais forte que eu, cara. Aprendendo, hein? Projeto Web, Falcon, ó, segura. Ai, meu Deus do céu. Acabou de sair todo mundo da live. Não, Brincadeira. fica aí, gente. A Falcon ainda não fala Quero. muito. Tá, Falcon, então. Brincadeira. Foram esses os jogos, mas até hoje você joga um Valorantezinho? Você joga alguma coisinha assim? Eu aposentei o Valorant. Tá mas bom. Verdade, assim, eu aposentei mesmo. Assim, meu namorado disse, vamos jogar. E um vavazinho. Eu prefiro só narrar, eu acompanho o cenário de esportes, né? Eu narro. Então, sabe quando vai aparecer uma oportunidade de uma Riot, então a gente tem que estar por dentro. Ai, certíssima. Exato. A gente joga pro universo, entendeu? Aí eu tô sempre acompanhando alguma coisa, tanto o Game Changers, né, que é o cenário principal que eu faço parte, quanto o competitivo e tal. Eu não acompanho tanto o VCB e a Série B, mas é uma falha minha, mas eu preciso acompanhar também. Mas Valorant é um jogo, eu decidi aposentar, falei, não quero mais me estressar com esse jogo. Se for pra jogar Valorant, eu prefiro jogar The Sims. Boto um canal de fofoca, um Smail, um Fefoverso, e vou jogar meu The Sims aqui enquanto eu escuto uma... Ai, você assiste Smail também? Assisto. Ai, eu sou viciada. Eu sou viciada no Fefoverso. Olha aí! Eu hoje teve o VMA. Amo a fofoca. Eu fiquei 5 no canal dele do YouTube. Lança o vídeo do VMA, lança o vídeo do VMA. Eu acho que ele não é agora. Mas enfim, até amanhã tem, pelo menos. Não vou cobrar. Mas continuando. Eu não jogo mais Valorant. The Sims eu jogo de vez em quando ainda, assim. Mas no dia a dia eu tenho jogado Marvel Rivals. Oh. Então a gente vê que tem uma linha de jogos semelhantes. Começou Sim. a falar de Overwatch, Valorant ali, que deu uma desvirtuada, aí voltou pro Marvel Rivals. Mas eu tenho uma pergunta. Como é que... Não sei como é que também funciona a questão do Valorant em relação a novos personagens e tudo mais, mas como você não tem mais esse costume de jogar o jogo, necessariamente você precisa continuar estudando ele ou você já consegue narrar ele tranquilamente sem jogá-lo? Com certeza. Até sinto uma dificuldade, sinceramente. De vez em quando eu paro e penso, cara, eu preciso jogar, pelo menos para ver os mapas novos. Os personagens não tanto. Porque eu assisto gameplay, porque eu acompanho quando tem lançamento, eu sempre vejo tipo, as habilidades, eu sei o que faz. Confesso que os personagens novos, assim, os últimos que entraram, eu não cheguei a decorar as habilidades. Eu tenho... Deixa eu mostrar para vocês. Mostra. Queremos imagens! Esse aqui é Baina Cornelas, que é uma amiga minha comentarista. Eu vou pegar só os que tiverem aqui em cima. E ela fez esses cartões de estudo, e aí eu imprimi com muito esmo. E aí eu fiz de todos os personagens. E tem o nome de todas as... Aí aqui tá os últimos, tá vendo? Gente! Eu tenho aqui a Deadlock. Depois da Deadlock já saiu Waylay, já saiu Terro, já saiu... Nem lembro mais. Clove também não tá aqui. Mas aí eu tenho esses cartãozinhos que de vez em quando eu esqueço, porque tem umas habilidades que são muito difíceis. De alguns que eu já conheço há muito tempo. Então, sim, eu até sinto um pouco de dificuldade, principalmente o Hold, graças a Deus. Tem um campeonato que eu joguei ainda, que é o último mapa que saiu, que é o Hold. Eu não tive a chance de narrar ainda. Mas quando vier, eu vou ter que estar pronta. Então, sorte até agora de não ter pego nenhum mapa novo.
Mas isso sim, eu acabo que fico só acompanhando de longe e preciso manter estudando, porque sempre sai uma coisa nova. Até mesmo os bonecos novos tem as atualizações, mas também tem os bonecos antigos. Aí muda Smoke, aí muda Time, aí muda dano, aí muda Ultimate, aí fica mais cara. E a minha narração, ela é muito... Eu gosto muito de analisar, assim. Eu faço comentários durante a minha narração. Então eu preciso saber o que tá acontecendo. Se mudou, tipo, falta 2 pontos para Ultimate. Aí, sei lá, o jogo tá morno. Aí eu vou falar, sabia que na última atualização aumentaram a quantidade de pontos de Ultimate do Terro, porque ele tava muito roubado. Então, tipo, eu arranjo Legal, legal. Então é importante ter essas informações de vez em quando. Então, manter estudando é essencial. Nossa, super, adorei. E quanto ao Rocket League, como é que foi isso? Tipo assim, é porque eu penso, Valorant, normalmente uma pessoa que narra Valorant vai narrar um CS ali, um outro FPS. Mas, Sim, tipo, Rocket League, foi. como? E fala pra gente como é que tá o cenário também, porque assim, pelo menos a nossa perspectiva daqui, a gente achou que nem não tinha mais, entendeu? Como Não, é que tá? existe. Assim, existe hoje, pelo menos que eu acompanho de perto, eu confesso que eu não lembro como eu comecei. Eu tive um convite, eu acredito que foi um convite da Taça Alpha, que foi o primeiro campeonato de Rocket League que eu narrei, que é do Dudes Mello, que é conhecido meu, por conta do podcast e por conta da Babi, que a Babi, inclusive, que vocês entrevistaram, ela é minha mentora. E ela é a mentora de muitos dos castings da nova geração. Principalmente a galera que começou na pandemia, porque a gente participou de um projeto junto chamado Podcast. Então, tanto que alguns têm uma tatuagem igual. Jura? Caraca! Caramba! A gente fez na BGS, na casa da Babi. Ah, que Alguns de nós, tudo! quem estava lá. Mas a gente fez junto com ela. Inclusive, se um dia vocês verem ela de novo, ela tem igual, só que dela tem uma coroa. Obviamente, rainha. Ah, óbvio, é. Então, o Dudes eu conheci por causa do podcast, e ele é narrador de Rocket League, e aí eu também me aproximei muito do Carajé, que também é de Rocket League, e eles me convidaram para narrar a Taça Alva por causa do meu timbre. Por eu ter uma voz mais grossa, combinaria com a voz de futebol, né? Toda vez que eu tenho que explicar para alguém, eu falo futebol de carros, eu narro gol, que nem futebol. Já tentaram me arrastar várias vezes pro futebol, mas eu nunca quis, porque futebol não é minha praia. Eu não gosto nem muito de assistir, só assisto quando tem a seleção brasileira e a feminina no máximo. Então, eu não acompanho, então não faria sentido narrar uma coisa que eu não gosto. E aí o Rocket League surgiu desse Verdade. e é um jogo completamente diferente mesmo, mas é um jogo muito divertido, um jogo muito confuso e que ele demanda ele tem um cansaço vocal muito maior do que o Valorant, por incrível que pareça. Caramba! Já teve partidas que eu narrei 7 gols em 5 minutos. Ah, E você faz gol, Caraca. gol, aí acaba no gol. Ele tem um cansaço vocal muito maior por conta disso, porque é 5 minutos, aí tem 1 minuto de pausa, 5 minutos, aí 1 minuto de pausa, 5 minutos. E às vezes você fala ou direto, se o jogo tiver muito, muito corrido, e se você não tiver um outro narrador com você, você fala direto, 5 minutos, sem beber água, assim. Uhum. Mas se o jogo tiver, dá para ter pausa e dá para inserir o comentarista ou o duo narrador, que é uma coisa bem mais comum, pelo menos era muito comum na velha guarda do Rocket League, mas eu nunca tive a oportunidade de experienciar, que era ter 2 narradores na partida e eles se revezam. Eles comentam e narram junto. É uma coisa bem, bem comum no Rocket League. Mas do cenário, realmente é complexo. Quem hoje sustenta, pelo menos do que eu vejo, tá? Dentro da minha bolha, do que eu acompanho, é o Dudes. O Dudes Mello, ele é quem sustenta o cenário de Rocket League nas costas, literalmente. Ele fez a RL, é um trocadilho. RLC tem feito os últimos anos praticamente às custas dele, tipo, saindo do bolso dele dinheiro para bancar a transmissão, porque não consegue patrocinador. caramba! Porque não tem mais empresa que esteja transmitindo, a não ser a empresa dele. Então, realmente é um cenário que está, infelizmente, em decadência. Mas por falta de investimento, sabe? E aí eu cheguei a narrar, inclusive eu fui a primeira mulher a narrar uma RLCS Uau! online, porque não tinha tido nenhuma, tinha uma mulher no Rocket, 2 mulheres no Rocket League, a Ana XD como apresentadora e a Grazi como comentarista. Narradora nunca teve. Eu narrei, mas a Babi veio depois de mim, entendeu? Eu tomei a frente da Babi pela primeira vez na minha vida.
Mas também não é uma competição lá, óbvio. Mas, tipo, eu narrei no dia seguinte, ela narrou também. Então, estivemos juntos, né, juntas nessa aventura do Rocket League. Então, o Rocket League, ele não é, nem eu falei pra Carol, não é meu ganha-pão. Eu narro quando aparece. Tanto que, às vezes, que eu fiz pro Dudes, eu fiz pela amizade. Porque precisava de ter alguém ali pra narrar. Eu falei, vamos, vai. Eu te apoio quando eu tiver tempo também, né? Porque como não é uma coisa... Uhum. Não tem investimento, não tem patrocinador. Se eu tiver alguma outra coisa na minha agenda que eu vá receber, eu vou receber. E mais também compreensível, né? Tipo, a gente faz pela amizade. E é isso. Então, o cenário do Rocket League, infelizmente, tá triste. É porque é daqui a gente mesmo, aqui que eu falo em Brasília, né, da onde a gente é. Aqui nós temos muita competição, muitos campeonatos, e a gente não vê Rocket League. A gente tem essa falta, e quando a gente pergunta, né, porque além do Rocket League, existem outros jogos que as pessoas pedem, ou perguntam pra gente, geralmente, né, vai ter esse campeonato aí que vocês estão falando que vai acontecer, vai ter tal jogo, e no final das contas sempre são os mesmos, né? E aí um dos jogos que sempre pedem pra gente é o Rocket League. Só que quando a gente fala assim com os organizadores, as pessoas que realizam esses eventos, eles mesmos falam que não teria quórum, né, pra realizar de fato um campeonato dessa modalidade. Dito isto, você então tá em dois extremos, né? Você tá tanto no Valorant, que é um que está sempre em ascensão e que tá tendo aí campeonatos e mais campeonatos, desde os micros campeonatos até mundiais, e o Rocket League que tá nessa pindaíba, né? Que tá sendo tá vivo por aparelhos. Né? Sim, vivo por aparelhos. Dito isso, você pensa em começar em outras modalidades? E se você pensa quais seriam essas outras modalidades, já pensou, já tentou em arriscar em alguma que esteja mais em ascensão, né? Como o Free Fire, o CS, algo desse tipo? Pergunta muito boa. Porque o não vai não, moça. Eu tenho isso, gente? Ai, até ela. De infância com LOL. É isso, gente. Mas não... Desculpa. Tchau, amiga, pode deixar. Eu sustento aqui. O LOL, eu nunca tive vontade, porque eu confesso que eu já tentei esse LOL, mas eu não consigo entender o jogo. Eu entendo super. Eu tenho uma mente rápida para algumas coisas. Para fazer piada, minha mente funciona muito rápido. Mas para entender LOL, não funciona. Eu não consigo entender aquele tanto de boneco, não encaixa na minha cabeça. Tanto que já pensei em narrar Marvel Rivals, porque eu jogo. É um jogo que eu conheço, obviamente. Boa. Mas é um jogo, na minha cabeça, que eles parecem muito com LOL. Por quê? Não tem nada a ver, eu sei. Mas eu vou explicar. Não me xingue comentários. Porque os bonecos revivem. E aí você tem uma constante continuidade do que está acontecendo. É difícil até, às vezes, contar uma história. E é uma coisa muito pessoal minha. Eu sou storyteller, eu sou um termo muito chique. Mas desde que eu tenho 13 anos. Então, tudo que eu faço, eu conto uma história. De alguma forma clara ou de uma forma indireta. E é muito difícil fazer isso numa partida que parece que ela não tem fim. Porque a galera tá sempre voltando e renascendo e a mesma coisa. Então, na minha cabeça faz sentido. Mas, então, eu já pensei no Marvel Rivals. O meu amigo DV King já narrou uma época, eu cheguei a assistir ele, mas falei, caramba, eu acho que é informação demais pra minha cabeça. Eu acho que eu já tenho coisa demais dentro da minha cabeça, não preciso de mais. Então, tá tudo bem eu ficar só no vavá. CS, já considerei, Babi já me influenciou muito a tentar fazer CS, porque ela começou no CS, né? A ir atrás do CS, mas também já tentei jogar, e aí a minha experiência com o CS, na verdade, foi apresentando o campeonato do Lotus Hub, lá no Rio de Janeiro. Então, eu já cheguei a fazer CS, mas eu não narrei CS. Eu apresentei um campeonato e foi uma experiência sensacional. Fui dentro de um navio. Não sei se que tudo! Caraca! Gente, como é que pegava internet no navio, véi? Que isso? Essa é uma excelente pergunta, porque assim... Starlink, gente. A transmissão caiu algumas vezes, mas tava difícil a internet. Mas ele estava parado, atracado, para deixar claro. Ele estava no pier, paradinho, a gente não sentia ele mexer.
Quando eu comecei a falar, inclusive na apresentação, eu falei, gente, não parece que eu estou no navio, eu não estou me sentindo nem enjoada. Tá parado, parece que eu estou em terra firme. E aí eu engajava com o pessoal da plateia, falando, vocês também acham? Não parece, tá no navio e tal. Assim, da apresentação. Então eu tive essa experiência com o CS, que eu espero ter mais nessa posição de apresentador. Eu acho que encaixa mais para mim, porque o CS, ele tem uma história de 20 anos, que só quem acompanha há muito tempo consegue ter muito embasamento para falar. É verdade. Você vai começar a acompanhar agora, você vai estar, não inferior seria a palavra, mas menos informado do que os outros. Por exemplo, fui lá fazer a apresentação, eu tive que perguntar, pedir para a MD, me dá uma informação para Nessie, na verdade, Nessie Terras, que é a narradora de CS. Me ajuda aí com as informações sobre as jogadoras. Ela falou, Olga já venceu 20 campeonatos nacionais, eleita a melhor jogadora em 2020, tralalá, já jogou pelo time XYZ. Então, tipo, é uma história de 20 anos. A Olga é foda mesmo. Ela é muito foda. Ela é muito foda. E ela é muito gente boa. Um dia ela vem aqui, hein, no lobby. Olga, venha. Fé, faz o convite. E aí ela... Aí, tipo, tem muitas informações. O Valorant, você tem informações de 6 anos. 5 anos. Sim. Então, é muito mais fácil você coletar. Tipo, tem jogadora que eu sei do inclusivo. Já jogou em tal time, jogou no Taça das Minas, já venceu Taça das Minas 2 vezes, jogou Game Changer, jogou Mundial, porque eu realmente acompanhei essa história sendo escrita. Então, é muito diferente. Eu acho que como apresentador você tem a habilidade de brincar com o público, fazer uma gracinha, não precisa trazer tanta informação, deixa pro comentarista e pro narrador fazer informação e a gente só, como a MD me falou, traz carisma, que é isso que eu tô te pagando pra fazer. Você... tá bom, então é isso que eu vou fazer piada ruim e vou fazer graça. Então essa foi a minha experiência com o CS. Posso comentar mais depois, se vocês quiserem. Mas, sobre uma modalidade que vai parecer engraçado. Uma modalidade que eu já quis narrar é vôlei. Vôlei. Que legal, eu amo vôlei. Eu jogo vôlei há 12 anos. Já competi em clube, já competi por escola e eu tenho 1,64, tá? Amiga, que tudo! Você joga em que posição? Eu jogo de ponta atualmente, mas eu joguei de líbero porque já tomei xingo meu técnico na época. Tipo, você não tem altura pra jogar de ponta, você vai jogar de líbero. Nossa, velho, que julgador ele. Foi um técnico péssimo. Esse técnico, inclusive... Eu também sou... Só me colocam de central, porque eu tenho 1,81. Só me deixam jogar de central. Pelo amor de Deus, me tira disso. É muito difícil. Sofro. Com certeza. Então, eu passei por essa experiência com um técnico ruim. Inclusive, tive problemas nos joelhos quando eu estava treinando de líbero na época, porque eu tinha um treino muito pesado. Líbero é pesado. É muito pesado. E eu tive que parar de jogar vôlei por 1 ano por conta do treinamento que eu fazia para líbero. Meu Deus. Então, eu gosto muito de vôlei. Eu jogo vôlei há muitos anos. Eu compito, é uma palavra horrível. Compito. Eu não sei qual é a palavra certa. Eu participo de competições há muito Hoje em dia, inclusive, eu também participo aqui na cidade que eu moro, né? Eu me mudei de estado. Mas o vôlei foi uma coisa que eu tive uma palhinha de 10 minutos num campeonato que teve aqui. Cheguei a fazer repórter de campo para vôlei, sou formada em jornalismo. Mas o narrador precisava comer, eu falei, deixa que eu narro. Vai. Que tudo! Em 10 minutos e eu tenho vontade de fazer de novo ainda, porque eu acho que é um jogo que eu tenho muito conhecimento, que nem eu falei. Eu tenho 11 anos de conhecimento de vôlei. Tipo, eu vou saber falar sobre. Se eu for narrar futebol, não vou saber falar o que é um impedimento. Então, é muito mais fácil falar sobre vôlei. Então, é isso das modalidades. De resto, não. Eu acho que eu não miro tão longe em relação a algumas coisas, assim. Eu sou mais realista de, tipo... Não quero me enfiar numa coisa que eu sei que já tem muita gente ou que vai me dar muito trabalho para conhecer. A não ser que eu goste muito. Eu sou meio preguiçosa para estudar. Eu falei que era CDF, mas meu pai vai concordar comigo. Eu nunca gostei muito de estudar. Então, eu tenho preguiça de ir atrás, assim, sabe? Então, fica mais fácil do que eu já conheço. Nós vamos também, talvez um problema para terapia. Mas tudo bem. É isso.
Eu achei, nossa, eu tava procurando aqui, não, eu vou discordar dela em algum ponto, porque ela, junto com a Carol, me tirou aqui com um negócio de LOL, velho. Mas não, você é do vôlei, então eu gostei de você. Tá vendo? Ganhei pontos. Acabou de ganhar ela agora. Me ganhou, me ganhou. Mas não por muito tempo. Vamos ver o que, que vai rolar daqui pra frente. Fala aí pra gente, como que foi sua experiência no palco? Porque eu acho que você começou online, né? Que Sim. nem todo mundo que começa narrando. Como que foi a primeira experiência no palco pra você? Palco foi essa do Lotus Hub. A primeira narração presencial, que eu acho que a gente pode tirar como parâmetro, não foi feito em palco, né, mas foi feito em estúdio, que já foi muito legal, assim, acho que já dá um baita de um diferencial. Que foi a da Copa Aliança, que é o campeonato universitário hoje, que eu sou criadora de conteúdo. Eu narro para eles desde 2022, eu acho, se eu não me engano, porque eles têm um projeto para universitários. E aí, para você trazer universitários para narrar com profissionais. O programa chama Narre com o Pro. E aí eu comecei no Narre com o Pro. Não foi onde eu comecei a narrar, mas entrei no Narre com o Pro junto com uma amiga, inclusive também do podcast. Eu fazia faculdade ainda na época. E aí eu comecei a narrar com eles em 2022, ou foi em 2023, agora eu não sei mais, não sei fazer conta. Depois que chegou em 2025, eu me perdi nos 2000. Sim. Também não ajuda, a gente parou de saber contar ano. Cara, depois da pandemia, eu não sei que ano que a gente tá, de verdade. Exato. Eu não conto mais. Acho importante é viver, né? Um dia atrás do outro. É isso. É A isso. gente aprendeu o valor de cada dia. Exatamente. Esqueceu de contar agora. Aí ano passado, eles me chamaram para, depois de eu me oferecer várias vezes, porque eu sou um dos meus apelidos de qualidade / defeito, é ser cara de pau. E é uma coisa, é engraçado, mas assim, as pessoas não entendem o poder de ser cara de pau, entendeu? Eu já consegui muitas experiências sendo cara de pau. Essa foi uma delas. Porque, que nem falando com vocês, eu falei, eu vou ser cara de pau mesmo, eu vou mandar mensagem, eu quero participar do podcast. E aqui estou. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui atrás do que eu quero. Então eu cheguei pro cara do organizador da Copa Aliança e falei, viu, eu moro a 1h30 de São Paulo. Se você precisar de narrador, eu vou. Eu me desloco, eu tenho como ir, eu tenho onde ficar, conhecido também como Casa da Babi. Eu consigo. Não tem problema, porque é 1h30, é super perto, e eu já fiz vários bate-voltas para São Paulo nessa aventura. E aí ele me chamou. Uma dessas, ano passado, ele me chamou em dezembro, se não me engano, foi em novembro, que ocorreu a final presencial lá na Riot Games Arena, inclusive. Mas estive naquela cabinezinha ali que fica uns Ai, tudo! Você vê o palco e vê a torcida. E é muito legal. Uma experiência muito foda, assim. Primeira vez sendo maquiada. Ai. Olha! Aí eu usei as roupas também que os casters usam lá, porque eles têm um baita no guarda-roupa. Olha, dessa aí eu não sabia, hein? Eu achei que vocês se vestiam. Todo mundo combinava o look. Tem gente que leva, mas tem uma pessoa lá pra ajudar com a roupa, se você precisar. Agora tem uma nova meta. Amiga, agora tem uma meta. Eu preciso ter um estilista e alguém pra me maquiar. É isso. Por favor. É um diferencial, assim. Oxe, com certeza. Principalmente pra nós, que a gente, sei lá. O que eu aprendi, né, nesses últimos dias? A gente ganha o cachê se for, tipo, Sim. a gente e um homem. O nosso cachê foi igual. A gente tá lutando por isso. Legal. Sim. Mas a gente vai gastar com o nosso cabelo, a gente vai gastar com a maquiagem. E ainda talvez a gente invente de comprar uma roupinha nova. Aí já foi embora, já. Exato. Entendeu? Visibilidade para esse problema, por favor. Isso é um problema na sociedade. Um homem vai falar pra você, então você maquia. Meu filho. Aparece lá sem estar maquiado. Eu só pra tô ver. com essa cara aqui porque o podcast é meu querido. Senão não tava, não. Já fiz meu podcast, tá tudo bem. Perdoa. Aqui você Mas, pode, nossa, amiga. Exatamente, aqui eu estou liberada, que aqui eu sou minha própria chefe. É isso. Mas, nossa, isso é muito legal. Eu acho que a gente nunca tocou exatamente nesse assunto, né, amiga Zoe? Tipo, de ter realmente esse apoio pra tanto apresentadoras quanto pros casters, né? Eu acho isso... Nossa, isso é muito bom, gente. Ó, quem tá ouvindo aí, por favor, leve em consideração. Pois é. Faz uma diferença, porque a gente se sente... E, ó, é lá Riot, né?
E a questão da Copa Aliança é que ela é 100% parceira da Riot. Tanto que a premiação é a Riot que dá. O cachê eu não tenho certeza, mas isso também não vou entrar a fundo. Mas então, toda a estrutura é essa. Os estudantes ficam num hotel, eles comem lá, e aí eles treinam lá, tem as salas de treino na Riot, e aí eles fazem tech teste no palco. Então, tudo isso é uma estrutura gigantesca, tanto para quem está jogando num cenário universitário, que é um cenário pouco falado, tanto para eu, por exemplo, que nunca tinha feito uma narração profissional, digamos assim, tipo, para um grande campeonato, ter esse tipo de estrutura, porque eu narrei do lado da Leti, que é uma comentarista muito famosa e muito grande do Valorant, que narrou Mundial, narrou tudo, infelizmente não está hoje mais na Riot, mas fiz do lado dela a transmissão. Eu falei, pô, é a primeira vez que eu tô fazendo uma coisa com a Leti, mano, um negócio gigante, que da hora. E aí você percebe o crescimento. E aí essa foi a minha primeira experiência numa narração, num estúdio. E a primeira em palco mesmo foi essa do Loto, que eu falei do navio. Foi a primeira apresentação. Cheguei a mediar bate-papo já, né? Tipo, mais uma figura de jornalista, vou mediar uma conversa aqui na faculdade, fiz sobre Setembro Amarelo. E aí teve um bate-papo dos Mulheres nos Esportes, que é uma comunidade de mulheres que tem aqui em brasileira, né? Conhecemos. Sofia já veio aqui. É verdade, eu lembrei que eu vi a descrição dela. No Mulheres dos Uma Esportes. fofa. Ela é um amor. E aí eu participei de uma mediação de um bate-papo lá. E aí era uma história engraçada, se vocês me permitirem. Sabe esse rolê do cara de pau? E eu fazer o bagulho porque eu falei pra Sofia. Ela divulgou que ia ter o evento. Eu falei, Sofia, você planejou em alguém para apresentar a conversa, para mediar, para fazer o bate-papo? Como que vai ser? E aí era o primeiro evento dela, inclusive. Então ela estava muito perdida. E eu já fiz eventos, já trabalhei com eventos, então eu consegui ajudar ela. Falei, olha, se você não tiver chamado ninguém, eu quero fazer. E eu vou, não precisa me pagar nada. Eu saio de Indaiatuba, que é onde eu moro, vou até São Paulo e eu faço isso para você. Não tem problema. E aí a única coisa que eu pedi foi um happy hour. E eu bebi lá, eu trabalho. Mas foi nesse dia, tendo a cara de pau para falar com ela e pedir uma oportunidade, porque tinham 3 nomes grandes ali. Paty Lima, ativista de direitos humanos dentro dos esportes, para inclusão, diversidade. Então é um puta do nome, trabalhou na Fúria. Tinha Fenequinha, também, que é uma gigantesca dos esportes. Tem uma parceria com o LinkedIn, tipo, ela é gigante, gigante. Brava. E a PD, que era alguém que eu queria conhecer há muito tempo, ter um contato presencial com ela, já tinha trocado ideia. Qual o nome? Qual o nome cortou? AMD. Sim. Do CS. Sim. E aí foi com ela que... E aí eu queria estar muito tempo, ter conexão com ela e trocar uma ideia, para talvez entrar no CS, né? Para ter um contato mais próximo. E aí foi nesse dia dessa apresentação que ela esteve lá e eu estive mediando a entrevista que ela presenciou. Foi a partir desse dia que ela me chamou para fazer Lotus. Sem eu ter nunca apresentado um campeonato na minha vida, sem ter nunca ter feito um palco de um campeonato na minha vida, porque eu fui de pau, eu fui atrás de uma oportunidade que eu saberia que me daria um retorno. Eu saberia que eu ia ficar mais conhecida, que eu ia encontrar os contatos certos, que eu ia fazer networking. E me botou no Rio de Janeiro para fazer apresentar o campeonato. Porque eu, como eu disse, eu vou atrás das coisas que eu quero. Eu não tinha ideia de que isso ia render, mas eu sabia que em algum momento alguma coisa ia render. E deu certo. E aí a apresentação do palco foi sensacional, tirando as crises de ansiedade. Que sempre tem, né? Normal. Isso daí tem mesmo a pessoa sendo super já dos palcos, cara. Isso daí é foda. Faz parte, é um nervosismo gostoso, de certa forma. E eu acho que a gente aprende com muita gente que vem aqui, Carol, que todo mundo é meio cara de pau. E faz parte. O meu primeiro palco também foi sendo cara de pau. Você já narrou antes? Já tinha narrado algumas vezes, poucas vezes. Já foi no palco? Já, também. Assim, é uma cara de pau, mas, cara, veio tanta oportunidade depois disso, sabe? Então, acho que é importante você ser um pouquinho de cara de pau, sim. E agora eu queria falar. Gente, o que eu ia falar mesmo? Eu esqueci aqui. Se já aconteceu algum momento engraçado, algum momento marcante aí com você nas narrações dos palcos, na casa da Babi, alguma história legal pra gente. Eu tenho
que o mundo da narração trouxe pra você? Eu tenho várias, assim, mas eu lembrei de uma que ele é um meme, assim, interno, inclusive. Tem um palavrão envolvido. Não tem problema, pode xingar. Beleza. Não é. Eu sei que eu entendi. Eu comecei a narrar num campeonato amador de uma amiga que me chamou. A gente fazia live, ela fazia live, a gente se conheceu jogando Valorant, e aí ela, vamos narrar, fazer um campeonato, low elo, vamos. E assim eu comecei a narrar. Isso em 2022. 2022 não, 2020. E aí nessa, a gente começou a fazer esse campeonato com o Valorant, e tinham vários jogadores com nomes engraçados. Inclusive, que eu convidei a participar do campeonato, é o primo do meu namorado. Que o nick dele, na época, era Caminhão Pipa. Aí, vocês já entenderam. Aí eu estava no meio do speed flow, que é quando a gente fala de estar no raciocínio e falando rápido, tipo, numa linha de raciocínio do que está acontecendo na narração. E alguém não sei o que, e o caminhão pica. Aí eu parei assim, dei risada, e todo mundo começou a dar risada, e tava todo mundo aí quebrei. Isso, desculpa a gente, desculpa Léo, que ainda era conhecido. Não é possível. Aí eu falei isso, eu pedi desculpa, dei risada, e eu falei de novo depois. Nossa, mano. Entendeu? Que ficou na boca, porque fica muito errado, mas ficou a palavra na boca, entendeu? De falar assim de uma vez, e aí ficou famoso. E aí ele ficou conhecido como Caminhão Pica. Cara, essa foi boa. Não, essa foi boa, velho. Cara, o melhor de tudo é que acabou. você pedir desculpa porque errou e ia errar de novo. Tipo, saiu, sabe quando você já errou a palavra e aí você não consegue corrigir ela, porque você já errou ela, e você vai falar errado de novo. Exato. Já era. Cara, que situação. E a gente se enfia numas situações engraçadas assim, Sim. né? O importante é a gente levar ela esportiva, cara. É isso. Amigos também, eu falei, ninguém vai ligar, tipo, ninguém tá me pagando aqui, sabe? O pessoal vai dar risada no chat. Tá tudo bem. A gente sabe a comunidade que a gente tem. Comunidade de jogo competitivo é assim, é tudo meio pod. E a gente gosta, a gente também é meio pod. Exato. Mas então, vamos lá. Eu quero saber. Tá, eu quero saber muitas coisas. Dentre elas. É porque eu gosto de perguntar duas coisas. Não, calma. Uma coisa de cada vez. Eu tô ansiosa pra perguntar os negócios. TDAH. Calma, ó, respira, foca. Eu quero saber alguma dica que você daria pra quem quer narrar, quem tá começando, além de ser cara de pau. O que você falaria pra essa pessoa? É uma pergunta difícil, é uma pergunta engraçada, porque eu sempre faço essa pergunta para as pessoas quando eu faço. Hoje é a sua vez de responder. Eu vou feiticeiro contra feiticeiro. Mas se eu fosse que dar uma dica, levar de uma forma leve. Porque teve uma coisa muito importante que a gente comentou sobre o cenário do Rocket League, que é um cenário que infelizmente está morrendo. Só que o que poucas pessoas veem, quando você está dentro do casting, você tem uma percepção um pouco melhor disso. O cenário do Valorant também morreu pelo menos 50% do que ele era em 2021, 2022. A maioria desse projeto do podcast que eu conheço das pessoas, maioria parou com o casting porque não se sustentou mais continuar só no casting. Porque foi algo que explodiu quando teve a pandemia. Muitas pessoas ficaram mais fortes dentro do cenário. Muitas pessoas cresceram e continuam insistindo, como eu e quanto outros amigos que eu conheço. Mas a maioria delas percebeu que o casting não é hoje em dia para quem quer começar. Pelo menos essa é uma visão e pode até ser um conselho negativo, mas não é. Ele vai ter uma conclusão, gente, calma. A maioria das pessoas pode achar que o cenário tá lindo e maravilhoso e tem oportunidade para todo mundo. Não tem oportunidade para todo mundo. E a maioria das oportunidades, elas não pagam bem. Por isso, a minha dica é levar de forma leve. Porque se você cobrar, eu vou ser o maior narrador do Brasil da noite pro dia, eu vou conseguir chegar na Riot depois de 3 meses narrando, eu vou narrar um mundial, e tudo isso, e tiver essa cobrança,
é aí que você não vai para lugar nenhum. Porque a gente tá mirando alto, óbvio, a gente pode sonhar e querer essas coisas, mas não se iludir, porque o cenário, ele tá difícil. Tem muito narrador bom deixando de narrar por conta de falta de oportunidade. Narrador, comentarista, apresentador. Muita gente que não conseguiu construir carreira e vive disso, tá deixando de viver. Então, se você quer narrar como um hobby, como um segundo trabalho, como é meu caso, é meu segundo trabalho. Não paga as minhas contas, mas é um segundo trabalho, é minha segunda fonte de renda. Eu trabalho com outra coisa e narro. Sabe o estuda? Não, eu trabalho e narro. Eu não preciso complementar isso de alguma forma. Porque a realidade é essa, e é uma realidade de que ou você é indicado, tem duas formas de você subir, que é o que eu falo sempre. Ou você tem bons contatos e você é indicado, ou você vai ter que aliciar alguém, ou dar uma acariciada em alguém para você conseguir chegar onde quer. E tem gente que faz isso. E tem gente que consegue chegar onde quer, porque elogiou as pessoas certas, para não usar outra palavra. Sim. E o meu caso é porque eu fui muito bem indicada, só que são 5 anos tentando. E é pouco tempo, em comparação com, por exemplo, o Babi, que está o dobro do meu tempo de carreira. Só que eu agora, depois de 5 anos, narrei o meu primeiro mundial, fiz o meu primeiro palco, vou para minha segunda narração em estúdio, em outubro. Então, é insistência, constância e levar de uma forma leve. Tudo isso junto. Porque se eu paro de insistir, eu nunca vou saber se eu vou conseguir. Se eu parar de tentar, eu nunca vou saber qual seria o resultado. Eu vou ter desistido do caminho. Então, eu vou continuar tentando. Se em algum momento se tornar insustentável, aí vou ter que parar, mas não é o caso, porque, como eu disse, eu tenho um outro emprego. Então, eu consigo continuar insistindo e indo atrás das oportunidades enquanto eu tenho algo que pague as minhas contas. Então tome aí, Zoe, essa na tua cara. Para. Eu parei um pouquinho com a narração, mas eu vou voltar em breve. E uma coisa aí para complementar e que eu ouvi e realmente faz todo sentido. Quando a gente trabalha com a internet ou em qualquer coisa da nossa vida, se a gente coloca uma meta muito grande a curto prazo, você vai se frustrar. A maioria das pessoas se frustra muito cedo e larga. Então coloque metas que são palpáveis e que estão ao seu alcance, que você sabe que você vai lutar por aquilo. Vai aos poucos, tipo, cara, senão você só vai dropar e vai desistir. Muito fácil. Teve um conselho muito bom que eu ouvi da Paty Lima, justamente naquele bate-papo, que é, você pode almejar o maior. Ela falou especificamente assim, eu sonho e um dia eu vou ter uma Ferrari, por exemplo. Eu não lembro qual carro que ela falou. Um dia eu vou ter uma Ferrari. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, não vai ser daqui a um mês. Mas um dia eu vou ter uma Ferrari. Esse é o meu sonho e um dia eu vou conquistar ele. Mas tudo bem eu ter agora um HB20. Eu vou pagar o que eu tenho agora. A minha meta é ter um carro, eu vou conseguir o que eu tenho agora. Mas eu vou continuar sonhando com ter a Ferrari, ter o Volvo, ter o BYD, que seja no futuro. Então, é importante não se esquecer dos sonhos grandes, mas pensar firme e conquistar o que você quer conquistar agora. É isso aí. E para complementar, então, porque vocês falaram bonito, eu vou ficar sem falar nada, tem que falar alguma coisa, né? Vai, amiga, solta. Então, ó, toma aqui, ó, pra tu. Preparado? A perseverança, gente, produz o caráter. E o caráter é o que faz você ter a esperança, entendeu? Então, à medida que você vai insistindo, e aí não desistindo mesmo dos sonhos, dia após dia você vai conquistando, dando um passo de cada vez, melhorando, praticando, ganhando as oportunidades, sendo cara de pau onde tem que ser cara de pau e conquistando seu espaço. E aí, se você desistir, é exatamente o que a Falcon falou. Você não vai saber o que pode ter acontecido. E viver no si é o mais paia de todas as coisas que a gente pode fazer nessa vida. Mais uma então, frase como é melhor se arrepender de ter feito do que se arrepender de não ter feito. É Total. Isso. É isso. E é Cara, desse 100%. jeito toda filosófica que a gente termina esse episódio aqui hoje. Já acabou! Vai ser muito rapidinho. Falcon, deixa aí todas as suas redes sociais para quem quer te acompanhar agora mais de pertinho.
Bom, as minhas redes, o meu Instagram é @lorefalcon. Eu preciso arrumar um arroba melhor no momento, porque o meu arroba antigo era Falcon Foch. Só que todo mundo que lia Falcon F Host. E ligado esse arroba, eu não era Faz host. sentido. As pessoas, ai, você é host? Eu falei, não sou host. Não! É outro nome, é Falcon Foch. Aí eu aboli o Foch, que é um sobrenome criativo da escrita, que eu tenho desde os 13 anos, e deixei o Lore Falcon. Se pegar Lore Falcon, tá tudo bem. Se ficar só Falcon, tá tudo bem também. O importante é que as pessoas me conheçam. Então me segue lá no Instagram, que é a minha rede principal, que eu posto tudo da minha vida, do meu trabalho e de comida, porque eu cozinho bem, segundo as fontes. Meu namorado. O namorado, o chefe do Masterchef. Eu sou uma boa cozinheira, então quem sabe um dia no Masterchef, inclusive. Estou estudando. Ó, Então sigam lá nas minhas redes. Olha aí, faz Isso! mais tempo. eu quero te ver no Masterchef agora. É isso. Sua nova meta, tá bom? Coloquei É aí. uma das minhas metas. Participar do Masterchef. Estamos caminhando para isso, enfim. Me sigam no Instagram para acompanhar lá os próximos passos da minha jornada. Segue lá no Twitter também, que de vez em quando eu falo, tem alguém nessa rede ainda? E aí eu sumo, tipo, quem não tá nessa rede sou eu. Mas eu de vez em quando olho. Eu total. Eu antes até postava bastante no Twitter, mas deu abandonado. Minha rede Acontece com todos. E é isso. Perfeito. Vai estar aqui na descrição, pessoal, arroba da Falcon. Eu adorei sua energia, de verdade. Eu amei. Deu match total. Quero te conhecer. E sinta-se convidada para algum episódio presencial quando você vier para Brasília ou quando a gente for aí para algum evento e tiver a oportunidade. Eu acho que a gente vai querer falar mais, porque esse episódio foi tão curtinho. Ai, meu Deus, eu quero mais. Vamos planejar, eu tenho família em Brasília. E aí, Uau! olha aí. É isso. Então a gente tá te esperando. Avisa quando você vier, por favor. Interessante. Cara da Zoe. Então é isso, meus amores. Esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, já deixa seu like aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. É de graça e ajuda muito a gente. A gente quer chegar logo aí, alcançar logo a nossa meta de inscritos. E compartilha esse conteúdo aí pra quem você sabe que gosta de narração. Você que tem uma amiga gamer e que tá querendo ou pensando em começar a narrar, já manda esse conteúdo aí pra todo mundo, tá bom? E siga a gente lá nas redes sociais, @acarolscott. Arroba Zoeiraskia e E arroba no Lobbycast. Lobbycast. Boa. Exatamente. Então a gente se vê na próxima quinta-feira. Um beijo pra vocês. Joguem jogos e Deus abençoe. Tchau! Tchau.